Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e essa é a nossa segunda aula do módulo Genética. Nós vamos falar da primeira lei de Mendel. Preste atenção, meu queridinho, se você não assistiu a primeira aula, se você não sabe o que são alelos, o que são cromossomos homólogos, o que são cromossomos autossômicos, o que são cromossomos sexuais, você não sabe o que é um caráter dominante, o que é um caráter recessivo, você não sabe o que é fenótipo nem genótipo, teu lugar não é aqui. Você tem que assistir o primeiro vídeo. Eu vou deixar uma tag aqui em cima, ó, poc, vai aparecer uma tagzinha ali. Se você não tem noção sobre esses conceitos que eu falei, por favor, assista o primeiro vídeo. Eu falo bastante lá no primeiro vídeo, converso um pouquinho. Se quiser dar uma pulada pro início do vídeo lá, quando vai pro conteúdo, pula. Mas, por favor, tome conhecimento desses termos básicos da genética, porque senão você não vai entender absolutamente nada, beleza? Antes de começar com a aula, eu quero passar o recadinho de sempre. Aqui embaixo no visor você deve estar enxergando o meu Instagram, o meu Facebook. Por favor, me curta lá no Facebook, me siga lá no Instagram, que você se mantém sempre atualizado naquilo que eu tenho publicado para vocês. Como eu disse, essa é a segunda aula de genética, eu pretendo fazer uma série inteira sobre genética e com a colaboração de vocês, tudo isso vai dar muito certo, beleza? Se quiser já dá um like aí no vídeo, manda brasa. Pessoal, olha só, nós vamos falar então da primeira lei de Mendel a partir de agora. Então a gente tem que primeiro fazer assim um apanhado a respeito de algumas questões teóricas importantes para a gente entender de onde vieram todas as ideias da genética. O Mendel, o Gregor Mendel, na verdade o nome do cara era Johann Mendel, e depois que ele se tornou padre ele ganhou um outro nome. Começaram a chamar ele de Gregor. E esse nome ficou, né? O Gregor Mendel é conhecido como o pai da genética. Interessante a respeito da história do Gregor Mendel é que ele era um cara lá da Áustria e fez todos os testes aí com as famosíssimas ervilhas e ele morreu sem o reconhecimento. Ninguém chegou a tomar assim percepção ou conta de que as ideias do Mendel realmente eram revolucionárias. 35 anos depois, mais tarde, depois que ele já tinha morrido, inclusive, 3 outros pesquisadores, um era holandês, um era austríaco também e um era alemão, descobriram os materiais do Mendel, fizeram alguns testes e, pô, pegaram aquele material todo e disseram, ó, a gente tem um pai da genética aqui. O Mendel morreu sem ser descoberto, né? Sem ser reconhecido. Beleza. E aí o que ele fez lá na sua primeira lei de Mendel? Você deve lembrar, lá da aula passada, que nós temos cromossomos e dentro dos cromossomos nós temos genes e as variações dos genes nós vamos chamar de alelos. Nada disso existiu para o Mendel. O Mendel não sabia o que era cromossomo, o Mendel não sabia o que era gene, ele não sabia quando estava escrevendo lá o livro dele que ele ia ser o pai da genética. Ele não foi o cara que cunhou o termo gene, inclusive. Ele só cunhou as ideias que foram apropriadas pela genética depois. O que ele sabia? Ele sabia que nós passávamos fatores hereditariamente. Então nós e todos os outros seres vivos temos fatores que vão condicionar nossas características e esses fatores são passados de maneira hereditária. O que ele sacou na época dele? Que um desses fatores tem que vir da sua mãe, o outro fator tem que vir do seu pai. Conjuntamente, esses fatores vão designar alguma coisa em você. Muito bem. E aí essa primeira lei de Mendel a gente chama também de lei da segregação dos fatores ou lei da pureza dos gametas. Muito bem, aonde que a gente quer chegar? O que eu quero que você entenda? O que significa essa segregação dos fatores ou a pureza dos gametas? Imagine um coelho, tá? Tá aqui um coelhinho dos olhos vermelhos. A gente sabe, ou vamos supor, que o olho vermelho é condicionado por um alelo de caráter dominante, beleza? Dominante. E o olho azul do coelho é condicionado por um alelo de caráter recessivo. Beleza. Faz de conta que esse coelho que tem um olho vermelho, ele é um cara heterozigoto. Vamos pegar aqui o giz azul e o vermelho. Muito bem. Ele é heterozigoto. Eu comentei com vocês que o olho vermelho vai ser de caráter dominante. Então ele vai ser azão, azinho, beleza? Estou chamando ele de heterozigoto. Professor, eu não sei o que é heterozigoto. Volta lá na primeira aula, beleza? Então vamos anotar aqui embaixo, ó. O coelho é azão, azinho, portanto ele é heterozigoto.
Cigoto, beleza? O Mendel não chamava de heterozigoto. Ele dizia que esse indivíduo tinha fatores ou caráteres híbridos. Então vamos colocar heterozigoto ou híbrido. Beleza? Híbrido porque ele tem dois alelos diferentes. O que significa dizer que ele vai ter a pureza dos gametas? Gente, na hora que esse coelho, vamos pensar assim, que ele seja um coelho macho, na hora que esse coelho for produzir os seus espermatozoides, ele não vai mandar os seus dois alelos, ele não vai mandar os seus dois fatores para o espermatozoide, ele vai mandar um só. Um dos dois, em proporções iguais, 50% dos espermatozoides desse camarada aqui vai receber o alelo azão. 50% vai receber o alelo azinho. Isso quer dizer o quê? Que os gametas, eles não têm os fatores misturados. Ele não tem os dois alelos. Ele é puro, beleza? É daí que vem a expressão pureza dos gametas. Os gametas serão puros. Então vamos colocar aqui, ó. Gametas puros, certo? Entendeu? Agora, professor, o que significa segregação dos fatores? Você tinha um fator azão e um fator azinho e eles se separaram. Segregar quer dizer separar, beleza? Esses fatores, atualmente, a gente vai chamar de alelos, tá? O Mendel chamava na época dele de fatores. Beleza. Agora, o que é que você sempre lembra do Mendel? O que a gente sempre recorda do Mendel nas aulas de ensino médio, lá no cursinho? Das ervilhas. Muito bem. E a primeira coisa que eu acho que é legal você sacar é o seguinte: por que o Mendel trabalhou com ervilhas? O Mendel era horticultor, cara. Ele vivia lá num mosteiro, ele era padre desse mosteiro e ele tinha bastante tempo para estudar, para se dedicar e também ele tinha muito tempo para cultivar plantas. E ao que tudo dizem, né, nas biografias do Mendel, diz que ele era excelente horticultor, um cara fora do normal. E aí ele resolveu trabalhar as suas leis da genética, que na época não era genética ainda, ele começou a trabalhar com as ervilhas de cheiro, tá? Não é a ervilha comum que a gente come, é um outro tipo de ervilha, a chamada ervilha de cheiro. E por que ele se utilizou de ervilhas? Em primeiro lugar, porque essas ervilhas são fáceis de cultivar. Então elas crescem muito rápido, elas se desenvolvem muito bem. Então o Mendel resolveu utilizar elas, que é mais fácil, por exemplo, que ficar manipulando animal ou ficando, sabe, reproduzindo animais, né? Imagina você pegar um ratinho com outro, um padre, ficar lá fazendo os ratinhos fornicarem. Então ele trabalhou com ervilhas, é mais fácil. O segundo motivo importante pelo qual o Mendel escolheu ervilhas é que as ervilhas são plantas de ciclo curto. Perdão. Ciclos curtos quer dizer que o que, professor? Que elas vão crescer, que elas vão florescer, que elas vão desenvolver frutos e sementes rapidinho. Então ele não tinha que esperar muito tempo, não é uma planta que vai ter ciclos superanuais, por exemplo, que demoraria muito tempo para ele analisar. E outra coisa importante, talvez a mais importante de todas, é que as características das ervilhas de cheiro eram fáceis de serem observadas. Então ele conseguia lá, você sabe, né, observar muito bem se a ervilha era amarela, ou se era verde, ou se a ervilha tinha uma superfície lisa, ou uma textura rugosa. Ele conseguia ver a cor da flor, o comprimento da vagem. Essas ervilhas de cheiro tinham características muito fáceis de serem diferenciadas e isso ajudou bastante na hora do Mendel propor as ideias dele. Então olha só. Você já sabe o quê? Que a lei de Mendel aqui, ela é a lei da pureza dos gametas. Eu expliquei para vocês o que significa essa pureza dos gametas. O que a gente vai entender agora? Você vai entender como que o Mendel descobriu isso. Isso é importante. Professor, mas eu acho essa parte muito teórica. Cara, é teórica, claro que é teórica, mas a teoria é importantíssima. Deixa eu te contar uma coisa. No final dessa aula eu vou fazer um exercício. Vou fazer um exercício da FUVEST e vou fazer esse exercício com vocês. Mais tarde, depois, assim, ó, terminado esse exercício, eu vou deixar um outro exercício. Um exercício para você tentar fazer aí na sua casa. E aí a galera comenta embaixo e coloca os resultados que tem achado. Depois de um tempinho eu vou ali e vejo se vocês acertaram ou não. Beleza? Então nós vamos ver essa parte teórica. Daqui a pouco a gente vai ver uma parte prática. Nós vamos fazer um exercício bem bacana para fixar esse assunto. Aliás, todas as aulas de genética vão ser desse jeito. Então vamos lá, vamos entender como é que o Mendel descobriu esse lance da pureza dos gametas. Olha só,
O Mendel percebeu uma coisa bastante interessante. Ele pegava ervilhas amarelas e cruzava entre elas, e sempre que ele cruzava ervilhas amarelas, nasciam algumas ervilhas verdes no meio. Então ele pegava um papai, ervilha amarela, uma mamãe, ervilha amarela, cruzava. No meio dos filhos sempre nasciam uns verdes. O que ele fez? Ele separava esses verdes e deixava de lado. Pegava os filhos amarelos e cruzava entre si. Nasciam os verdes, ele pegava os verdes, tirava de lado. Aí pegava desses filhos e cruzava entre si. Pegava os verdes e tirava de lado. Sempre ia cruzando os amarelos entre si. Os amarelos iam cruzando, até que chegou um momento que ele conseguiu uma coisa que ele chamou de purificação do fator. O que é isso, professor? Chegou um determinado momento de tanto separar as verdes, que ele pegava as ervilhas que ele estava cultivando e cruzava uma amarela com a outra e sempre dava só ervilha amarela. Não importa quantas ervilhas fossem, se fosse 100, se fosse 200, se fossem 1000 ervilhas, nunca aparecia mais nenhuma verde. Essa linhagem aí, ó, de ervilhas purificadas, nós vamos chamar de amarelas puras. Então o Mendel pegou uma linhagem de ervilhas amarelas puras e cruzou com verdes puras. Vamos colocar aqui, ó. Amarelas puras e cruzou com verdes puras, certo? Ah, beleza. Então ele tinha ervilha amarela pura com verde pura e aí ele cruzou uma com a outra. O que ele obteve? Para surpresa lá dele, ou talvez não surpresa tanto assim, porque já estava esperando alguma coisa nesse sentido, ele obteve 100% dos filhos desse cruzamento 100% amarelos. Essa primeira linhagem, esse primeiro cruzamento, a gente chama de geração de pais. Então esses são os pais, amarelos puros e verdes puros. Quando ele cruzou esses dois camaradas puros, a primeira linhagem de filhos, que a gente vai chamar de F1, foi de 100% indivíduos amarelos. Só que aí o Mendel já sacou uma coisa. Tá, beleza, cruzou amarelo com verde, deu tudo amarelo. Só que esses caras que nasceram aqui não são puros. Tá? Eles não são puros porque eles têm um pouquinho de fator verde no meio. Então ele vai chamar essa linhagem de linhagem híbrida. Então vamos colocar aqui, ó. Amarelo híbrido cruzou com amarelo híbrido. Beleza, olha só. Cruzou o amarelo puro com o verde puro, deu tudo amarelo. Aí ele pegou esses caras da F1 e cruzou eles entre si. Os amarelos híbridos com os amarelos híbridos. E o que ele obteve? Aí vem o dado mais importante. Na F2, que são os filhos desse cruzamento aqui, o Mendel obteve 3/4 dos pés de ervilhas amarelos e 1/4 verde. Eu sei que eu tenho que ficar aí na sua frente, te atrapalha um pouco, mas então ó, o cruzamento entre o amarelo híbrido e outro amarelo híbrido gerou 3/4 dos indivíduos da F2 amarelos e 1/4 verde. Que curioso! O Mendel já começou a sacar uma coisa bastante interessante nesse cruzamento. Ele percebeu que existiam fatores, que a gente chama de alelos hoje, mas ele percebeu que existiam fatores que se sobressaíam com relação a outros. Ele vai chamar isso de característica de dominância. O que você percebe? Que o fator amarelo, que o alelo amarelo, ele é dominante sobre o alelo verde, que nós vamos chamar de recessivo. Então o amarelo domina o verde, que é recessivo, por isso que todo mundo nasceu amarelo aqui. Agora, na hora que você cruza esses dois, você vai ter uma proporção em que a maioria é amarela sim, mas você ainda tem 1/4 de indivíduos verdes, 1/4 ou 25%. Entendeu? Beleza. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Estou mostrando a disposição e o cruzamento em função do fenótipo, das características dessa ervilha. O que nós vamos ver agora? Este mesmo cruzamento, só que tendo como base o genótipo. Então o Mendel já se ligou do seguinte, que os indivíduos recebiam informações de dois, do pai e da mãe, e as informações estavam sempre dispostas aos pares. O indivíduo da geração P, que eu chamei de amarelo puro, agora nós vamos chamar de vezão.
Puro é a mesma coisa que homozigoto. Beleza? Ele é um homozigoto dominante. Dá para sacar? O verde puro, olha só, ele vai ser Vzinho, Vzinho. Beleza? Esse indivíduo Vzão, Vzão, produz que tipo de gameta? Ora, se ele só tem alelo Vzão, obviamente que o gameta dele é exclusivamente Vzão. Olha o gameta dele aí, Vzão. E o cara que é Vzinho, obviamente, só vai conseguir produzir gameta Vzinho. Tá aqui. O que é esse GP, professor? Os gametas do pai, ou os gametas da geração de pais. Quando você cruzar, meu amigo, Vzão que veio do pai, Vzinho que veio da mãe, você vai ter o indivíduo Vzão, Vzinho. Muito bem? Aqui é a mesma coisa, olha só. Você vai ter o indivíduo Vzão, Vzinho. Ótimo! Pessoal, esse indivíduo é o indivíduo da F1, aquele camarada que nós chamamos de híbrido. Beleza, por que é híbrido? Porque ele é heterozigoto, ele é Vzão, Vzinho. Que tipo de gameta esse cara pode produzir? Então, os gametas da F1 vão ser o quê? Ó, ele pode produzir gameta Vzão. Ele pode produzir gameta Vzinho, beleza? O outro indivíduo ali que vai ser utilizado no cruzamento é a mesma coisa. Ele produz o gameta Vzão e ele produz o gameta Vzinho. E agora, prof, como é que eu faço o cruzamento? No exercício que a gente vai fazer daqui a pouco, eu vou mostrar maneiras da gente fazer o cruzamento. Por enquanto, você vai fazer o sisteminha Volkswagen. O que seria esse sistema Volkswagen? Cruza todo mundo com todo mundo. Como assim, professor? Você lembra de um negócio lá da matemática, da multiplicação de binômios? Você tem, por exemplo, lá, A mais B vezes C mais D. Aí você vai multiplicar. A, o primeiro termo vezes o primeiro lá do outro binômio. Aí o primeiro vezes o segundo. Aí o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vai ser o primeiro com o primeiro com o segundo. Aí aqui, ó, o segundo com o segundo com o segundo. Olha só que interessante. Primeiro com primeiro. Vai dar Vzão, Vzão. Aí você vai lá. Primeiro com o segundo. Aí você vai ter Vzão, Vzinho. Ótimo. Aí você vai colocar agora o segundo com o primeiro. Pra gente padronizar, sempre coloca o alelo dominante na frente. Não bota Vzinho, Vzão. Bota Vzão, Vzinho, tá? Então coloca lá. Vzão, Vzinho. E por último, você vai colocar o segundo com o segundo. E vai dar... Opa, eu derrubei meu giz aqui, só um pouquinho. Vai dar Vzinho, Vzinho. Então o que você tem? Olha que legal. Esse primeiro indivíduo aqui, ó, ele é de cor amarelo. Esse segundo Vzão, Vzinho também é de cor amarela, porque o alelo do amarelo é dominante sobre o alelo do verde. Esse terceiro indivíduo é amarelo e o último é verde. O que você está enxergando aqui, ó? 3/4 de indivíduos amarelos para 1/4 de indivíduo verde. É a mesma coisa que você tinha antes. Dá para sacar? Beleza? Foi isso que o Mendel descobriu. Esse sisteminha de multiplicação é bem fácil, ó. Beleza, a gente disse que esse é o sistema Volkswagen. Por quê, professor? Porque forma meio que um símbolo da Volkswagen aqui no meio, né? Fica meio... Parece um pouco. A última coisa que eu quero que vocês saquem é o seguinte, ó. Vamos pegar um giz branco. Às vezes, nos exercícios de vestibular, é cobrado a proporção fenotípica e a proporção genotípica dos cruzamentos. O que seria a proporção fenotípica? A proporção das características manifestadas, né? Então, no caso, a cor da ervilha. O que você tem como proporção fenotípica? Você teve 3 amarelos para 1 verde. Então, proporção de 3 para 1. Beleza? Essa é a proporção fenotípica. Agora, a proporção genotípica é com relação à disposição genética dos indivíduos. Você tem um indivíduo Vzão, Vzão, 2 indivíduos Vzão, Vzinho e
um indivíduo Vzinho, Vzinho. Então vamos colocar aqui que a tua proporção vai ser 1 para 2 para 1. Deu para entender? 1 Vzão, Vzão, 2 Vzões, Vzinhos e 1 Vzinho, Vzinho. Essa é a proporção genotípica dentro da primeira lei de Mendel. Certo, meus queridos? A aula era isso, a explicação é sucinta, tá? É uma coisa básica e importante, obviamente, dentro da genética. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aqui embaixo e daqui a pouquinho a gente só vai fazer um... e você vai poder fazer um exercício comigo, um exercício bem legal da FUVEST. Por favor, continue assistindo o vídeo e vamos lá! Bom, pessoal, então vamos para o nosso caso prático, vamos resolver uma questão de vestibular, uma questão da FUVEST do ano 2014. Essa questão que eu separei para vocês, ela é bem legal porque ela vai trabalhar conceitos da primeira lei de Mendel, que foi o assunto da nossa aula, e também já vai tratar das questões de probabilidade, que sempre são trabalhadas juntas com a genética, né? Então é legal você já ir aprendendo probabilidade, que é uma coisa muito simples, né? O cara às vezes fica, ah, meu Deus, que difícil, é genética, porque tem matemática junto. Cara, a matemática é uma matemática muito básica, ela é muito mais interpretativa e saber você multiplicar algumas frações aí, que normalmente é o que o pessoal vai errar quando não tem uma matemática básica muito bem apurada. Vamos lá então. A questão diz o seguinte, ó. A fenilcetonúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva. O que quer dizer isso? Primeiro, a gente está falando de uma doença que é associada a cromossomos não sexuais. É isso que significa dizer que ela é autossômica. As características da gente, elas podem ser autossômicas quando elas não têm relação nenhuma com o seu sexo, com o cromossomo X, nem o cromossomo Y, ou elas podem ser sexuais quando elas têm essa relação. No caso da fenilcetonúria, ela não é sexual, ela é autossômica. Isso quer dizer que essa característica, essa doença, pode se manifestar livremente em homens e mulheres. Não é importante que você saiba para fazer a questão, você saber o que é a fenilcetonúria, tá? Mas se você quiser procurar, digita aí no Google, é uma coisa bem interessante de você ler. A fenilcetonúria é um distúrbio genético que impede a pessoa de degradar um aminoácido chamado fenilalanina, tá? Que é importante na composição de várias proteínas no nosso organismo. Pesquisa aí, você vai encontrar algumas coisas e informações sobre essa doença. Agora, olha o que ele está dizendo aí no exercício ainda. Ele está dizendo que a herança é autossômica recessiva. Opa, isso é uma dica muito importante. Ela é uma doença de caráter recessivo. Isso quer dizer que para poder se manifestar, ela tem que estar em homozigose. Ela tem que aparecer na forma Fzinho, Fzinho. Então, a pessoa com fenilcetonúria é o Fzinho, Fzinho. Beleza? Continuando. Considere a prole de um casal. Ô professor, o que é prole? Prole é a descendência, né? Os filhos desse casal. Então, considere a prole de um casal de heterozigóticos quanto à mutação que causa a doença. Então, a gente está falando que os pais de uma prole, de uma descendência, são indivíduos heterozigóticos. Essa é uma informação que eu preciso já colocar no quadro para vocês. Então, vamos lá. Os pais serão Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Isso porque ele está dizendo, enunciado, que eles são heterozigotos. Eles têm dois alelos diferentes. Então aqui nós temos mamãe, Fzão, Fzinho, e aqui papai, Fzão, Fzinho. Olha só, ele vai perguntar na letra A. Qual é a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual à de seus genitores? Professor, o que é genótipo mesmo? Genótipo, se você não assistiu lá a primeira aula, que é importante que você assista, é a característica genética do indivíduo, tá? Ele está perguntando qual a probabilidade desse primeiro filho ter o genótipo igual ao dos seus genitores. E é isso que a gente vai ter que fazer agora, calcular. Vamos fazer primeiro um chiqueirinho aqui, ó. Pá. Opa, desculpa. E aí nesse chiqueirinho nós vamos colocar o seguinte, ó. Gametas de mamãe, gametas de papai. Beleza? Mamãe e papai. A mamãe e o papai têm... Credo, desculpa, gente. A mamãe e o papai têm os seus genótipos idênticos. Então, você vai colocar lá no chiqueirinho, ó. Fzão, Fzinho para a mãe. Fzão, Fzinho para o pai. Beleza? Você já armou a sua continha. E agora nós vamos resolver a letra A.
Beleza? Eu vou passar para o lado de cá, fica mais fácil vocês enxergarem. Então coloca aqui a letra A, vamos responder juntos. O que você vai ter aqui nesse cruzamento, nesse chiqueirinho? Você vai obter o seguinte, ó. No primeiro, Fzão com Fzão. Tá? No segundo, ó, Fzão com Fzinho. No terceiro aqui, de novo, Fzão com Fzinho. E no último, gente, Fzinho, Fzinho. Beleza? Então, esses indivíduos em amarelo são a prole, ou a provável prole. Os indivíduos que podem nascer a partir do cruzamento daqueles pais lá. Eles podem nascer Fzão, 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 Fzinho, ou Fzinho, Fzinho. O que ele está questionando lá na letra A? Qual a probabilidade do primeiro indivíduo ter o genótipo igual ao dos seus progenitores, igual ao dos seus pais? Gente, os pais são Fzão, Fzinho. Qual é a probabilidade da criança ser Fzão, Fzinho? Tá aqui, ó. Nós temos esse Fzão, Fzinho e esse Fzão, Fzinho. São 2 num total de 4. Beleza? 2 num total de 4. Vamos colocar aqui, ó. Probabilidade do indivíduo ser Fzão, Fzinho é 2 num total de 4. E você sabe muito bem que isso é a mesma coisa que meio. Né? Ou 50%. Beleza? Foi a primeira, foi a letra A. Vou passar para cá e vamos ler juntos a letra B. Olha só. Qual é a probabilidade de as duas primeiras crianças apresentarem fenilcetonúria? Opa, ele está perguntando qual a probabilidade de nascer duas crianças e as duas terem o distúrbio, as duas apresentarem fenilcetonúria. Vamos lá. Passar para cá de novo. Letra B. Gente, qual que é a probabilidade da prole, de um indivíduo da prole, ter a fenilcetonúria? Esse não tem. Esse não tem. Esse não tem. Quem tem é esse aqui. A chance de nascer uma criança com fenilcetonúria é 1 num total de 4. Vamos lá. 1 num total de 4. Essa é a probabilidade de nascer uma criança. Só que ele quer que nasçam duas crianças. Então, uma e outra criança. E aí vem a nossa primeira regrinha de probabilidade. Às vezes o cara olha, professor, eu sei fazer isso, só que na hora eu não sei se eu somo ou multiplico. Gente, ele está perguntando o quê? Qual a probabilidade de nascer uma criança com fenilcetonúria e outra criança com fenilcetonúria? E outra. Esse E indica para nós uma multiplicação. Então você tem uma probabilidade de nascer, outra, e você vai multiplicar as duas. O nosso resultado vai ser 1, né? Sobre 16. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Essa é a resposta da letra B. Easy, né? Então, primeira regrinha de probabilidade. Professor, se fosse ou, aí eu fazia o quê? Aí você somava, tá? Normalmente a gente multiplica, na maioria dos casos. Vamos ler a letra C agora. Se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, qual a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina saudável? Olha só que legal isso aí. Pessoal, isso aparece bastante nos vestibulares. Bastante. Eles perguntam qual que é a probabilidade de nascer uma menina saudável e dizem que os anteriores, os irmãos dela tinham a doença e tudo mais. Gente, isso não significa absolutamente nada para nós. Se a gente tiver lá no enunciado, ó, a mãe e o pai heterozigóticos tiveram 10 filhos doentes, qual que é a probabilidade da criança, a 11ª, nascer saudável? Gente, pouco importa se nasceram 10 doentes. Isso foi uma coincidência. O que você tem que olhar para os resultados e aí você avaliar qual a resposta. Então, olha só, se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, isso não importa para nós. Qual a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina saudável? Vamos passar para o lado de cá de novo. Letra C. Gente, primeira coisa que a gente tem que sacar. Ele quer que seja uma menina, né? Uma menina. Qual a probabilidade de nascer uma menina? Uma menina.
É a mesma probabilidade de nascer um menino, ou seja, 50%, ou seja, 1 sobre 2. A probabilidade de nascer uma girl é 1 sobre 2. E ele quer que essa menina seja saudável. Qual a probabilidade dela ser saudável? Ela pode ser Fzão, Fzão, ela pode ser Fzão, Fzinho ou Fzão, Fzinho de novo. Então são 3 possibilidades saudáveis num total de 4. 3 quartos. E aí vamos lá. Soma ou multiplico agora, professor? Você multiplica de novo. Por quê, prof? Porque você quer que ela seja menina e que essa menina seja saudável. Então você vai multiplicar. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Tudo bem? 3 oitavos é a nossa resposta da letra C. Vamos para a letra D, a última e talvez aquela que o pessoal mais se embananaria na hora de uma prova de vestibular. A letra D diz o seguinte, ó: se a primeira criança for clinicamente normal, qual é a probabilidade de ela não possuir a mutação que causa a fenilcetonúria? Pô, tá dizendo assim, ó, a criança é normal. Qual a probabilidade dela não ter a fenilcetonúria, dela não ter o alelo da fenilcetonúria? É isso que ele está perguntando. Ele está dizendo que a criança é normal. Olha para cá, ó. Ele pode ser Fzão, Fzão? Pode. Ele pode ser Fzão, Fzinho? Pode. Pode ser Fzão, Fzinho. Ele não pode ser o quê? Ele não pode ser Fzinho, Fzinho. Isso não pode porque está perguntando o seguinte: considerando que ela seja normal, ela não tenha doença, qual é a probabilidade de ela não possuir a mutação? Então vamos olhar e vamos tentar responder isso aí. Passei para cá de novo. Letra D. Pessoal, quantos indivíduos são normais aqui? Esses 3, né? Quantos deles não tem o alelo, não tem a mutação da fenilcetonúria no seu genoma? Só o Fzão, Fzão. Porque Fzão, Fzinho tem, o outro Fzão, Fzinho tem também. Então, professor, qual que vai ser a nossa resposta? O cara afobado já ia dizer, já sei, Fzão, Fzão é 1, um total de 4. Tá errado, cara. Não é 1/4. É isso que normalmente o pessoal vai responder na hora da prova do vestibular, mas está errado. Qual que é a nossa resposta? Você sabe que essa criança não tem fenilcetonúria. Ela não é Fzinho, Fzinho. Então você tem uma possibilidade de que ela não carregue esse alelo mutante na proporção de 1 num total de 3. 1 para 3, porque você sabe que ela não é Fzinho, Fzinho. Então essa é a nossa resposta. 1/3. Certinho? Povo querido, eu queria dar um último recado para vocês. Genética não tem como você aprender se você não fizer muito exercício. Tem que exercitar. É que nem aprender matemática, que nem aprender física, que nem aprender química. Não adianta você ficar só lendo a teoria. Você tem que exercitar, exercitar, exercitar exaustivamente. Até que você automatize todas as maneiras possíveis de questionar alguma coisa genética. É importante que você exercite. O problema maior é que às vezes o cara até tem uma boa vontade, né? Ele digita lá no Google lista de exercícios de genética e faz lá uns exercícios. Só que muitas vezes esses exercícios eles não são amplos, eles não cobrem um assunto de várias formas diferentes. Esses exercícios eles não têm um nivelamento para dizer se os exercícios são fáceis, médios ou difíceis. Então, para ajudar vocês, eu criei uma lista de 15 exercícios. Esses 15 exercícios da primeira lei de Mendel só sobre esse assunto da primeira aula, eles estão escalonados do mais fácil para o mais difícil e você tem um gabarito comentado que ajuda bastante na hora de você estudar. Eu vou publicar esse arquivo para vocês, essa lista de exercícios lá no meu blog, assim que vocês me ajudarem. Com o que, professor? No momento que atingirmos 200 likes nesse vídeo, eu deixo disponível para você, vai aparecer uma tagzinha aqui em cima, só clicar nela e você vai lá ser direcionado para baixar essa lista de exercícios que é Showtime, para você arrasar no vestibular. Então vamos lá, força aí, ó, 200 likes aqui embaixo, eu largo para vocês uma lista feríssima para você arrasar na prova do vestibular e do Enem. Beleza? Digam tchau. Tchau!